Boa noite. A Câmara do Porto Santo está sem orçamento e a viver de duodécimos. O orçamento de 2017 foi chumbado a 24 de setembro do ano passado e, além dos votos contra do PST e do CDS, contou ainda com o voto contra de Luísa Mendonça, a Presidente da Assembleia Municipal, eleita pelo PS, o partido que governa a autarquia. Este é o mote para o arranque desta entrevista com Filipe Menezes de Oliveira, o Presidente da Câmara do Porto Santo. Muito boa noite, Sr. Presidente. Sem um orçamento para 2017, como vai ser feita a gestão da Câmara? Muito boa noite. Antes de mais, agradecer o convite para aqui estar. Começo por lhe responder da mesma forma que temos feito, com muito espírito de sacrifício, com muita resiliência e, sobretudo, olhando sempre para os interesses e direitos dos porto-santenses. Mas, sobretudo, fazendo uma gestão muito rigorosa e competente. E tanto assim é que nós, neste mandato, herdámos uma herança muito pesada, deixada pela variação do PSD. Já pagámos quase 4 milhões de euros de dívida herdada. Não obstante isso, estamos no ranking da transparência na aquisição de bens e serviços, sendo certo que quando cheguei à frente dos destinos desta Câmara, o município do Porto Santo pagava em 2000 e tal dias. Neste momento paga, em média, 30 a 40 dias. Ou seja, isto marca claramente uma viragem para melhor. Não obstante todos os entraves, todos os problemas que têm sido colocados a mim, ao meu atual executivo, mas sempre pus os interesses do Porto Santo à frente de tudo. E tanto assim é que nós, não obstante todas estas encrencas e estes problemas que têm sido colocados pela Presidente da Assembleia e pela oposição, nós estamos sempre a olhar para o futuro das gerações vindouras, para um Porto Santo melhor e, sobretudo, a trabalhar para não só pagar a dívida, mas também fazer pequenas grandes obras. Ou seja, e aqui começa a grande viragem, ou seja, nós envolvemos a população nestes desígnios que passam por uma melhor oferta de serviços, principalmente serviços de cariz social, como era um dos compromissos assumidos, criar um plano de emergência que respondesse cabalmente às necessidades das pessoas. Nós temos andado no terreno, temos ajudado muitas pessoas, que infelizmente, fruto das dificuldades económico-financeiras, são sentidas em todo o país e em particular num concelho que é uma ilha como é o Porto Santo, nós temos dado uma resposta rápida e eficaz. Que tipo de ajuda é que tem dado às pessoas? Mantimentos, alimentos, géneros vestido, a nível de vestimento, vestuário. Vamos agora implementar um regulamento que visa comparticipar em despesas médicas e medicamentosas. Ou seja, nós estamos sempre preocupados em ajudar quem neste momento passa sérias dificuldades. Há muitas pessoas com dificuldades no Porto Santo? Sim, infelizmente há, fruto da taxa de desemprego ter aumentado, fruto de outros problemas que são notoriamente conhecidos e, portanto, nós tivemos que arregaçar mangas, ir para o terreno e, não obstante todos os problemas que enumerei há pouco, olhar sempre para o bem do outro, porque isso é que me faz com que eu acorde cedo e deite tarde, porque isso é que faz com que eu me mova e o meu atual executivo para ajudar as pessoas. Foi isso que eu aprendi com os meus pais. A minha mãe também, como sabe, desempenhou cargos autárquicos e, portanto, e a minha tia também. Portanto, a família esteve sempre ligada a estes grandes desafios. Portanto, uma vez mais, nós estamos aqui para responder às necessidades coletivas, às necessidades da população e, sobretudo, não só reduzir o IMI, como já é o caso, o exemplo, no segundo ano consecutivo desde que cheguei à Câmara, reduzimos para a taxa mínima e outros exemplos que tenho para enumerar. Acha possível que o orçamento de 2017 venha novamente a ser discutido em breve? É assim, as pessoas, quando estão à frente destes cargos, têm que ter capacidade de elevação e deixar as questões e os aspectos pessoais de lado. E, no fundo, há que ser responsável e consequente com as nossas ações ou omissões. E é isso que eu peço à população, que julgue no momento certo as pessoas que andam aqui a brincar com coisas sérias. E eu não desculpo a Presidente da Assembleia porque ela está a prejudicar severamente o Porto Santo e está a ser uma verdadeira traidora, porque não foi para isso que foi eleita, com certeza. Está magoado com Luísa Mendonça? Eu não estou magoado, eu estou descontente, porque está a pôr em causa seriamente os interesses do Porto Santo e dos porto-santenses. Mas para isso existem atos eleitorais, existem formas de se manifestarem, públicas e mesmo até privadas, e, portanto, as pessoas vão fazer o seu julgamento na altura certa. Agora, isto quer dizer que não vai levar o orçamento à Assembleia Municipal?
Não, não é assim, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nós estamos a trabalhar no regime equiparado da duodecimal. Nós já, inclusivamente, já recebemos um ofício da DGAL no passado dia 9 de janeiro, em que eles nos informam de que se manter-se à execução o orçamento em vigor do ano anterior, com as modificações que, entretanto, operaram, introduzidas até 31 de dezembro do ano transato. Ou seja, isto quer dizer que com muita capacidade, não só de imaginação, mas sobretudo de gestão, com o rigor que tem caracterizado o nosso mandato e a competência também da nossa variação, nós iremos fazer um esforço acrescido, porque este não é o fato que nós tínhamos pensado para este ano. Ou seja, nós estamos a utilizar um fato completamente diferente e com características diferentes das necessidades que as pessoas exigiam-nos e esperavam de nós. Ou seja, nós até do ponto de vista do investimento estamos de mãos atadas. E isto tem que ser dito de forma clara e objetiva. Já apresentou queixa ao Partido Socialista, já chegou mesmo a dizer que ou eu ou ela, Luísa Mendonça, a Presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, como é que está a ser tratado este assunto no interior do PS? Isso os órgãos é que têm que funcionar. Eu tenho muito orgulho por ter sido eleito pelo Partido Socialista, mas não foram só os socialistas que me elegeram. Obviamente que num universo de eleitores tão pequeno como é o caso da circunscrição administrativa ou círculo eleitoral do Porto Santo, obviamente que há mais pessoas, independentemente das cores. O que eu quero dizer é que o que me move é o Porto Santo e a minha terra, porque senão não faria muitos sacrifícios como estou a fazer, a nível familiar, a nível profissional e sobretudo a outros níveis. E, portanto, o que move é o Porto Santo. E eu acredito que sou capaz, em conjunto com a minha equipa, de fazer mais e melhor pelo Porto Santo. Acredito que é possível e tanto assim é que nós temos conseguido excelentes resultados. Nós não só credibilizamos o rosto da instituição Município do Porto Santo, como estamos a projetar uma marca criada no nosso mandato, marca Porto Santo, que leva a nossa identidade cultural, patrimonial e, sobretudo, que vai ao encontro das reais necessidades dos nossos comerciantes. E eu estou certo que esta semente irá germinar mais frutos com a implementação de um geoparque. O que é um geoparque? Devido à riqueza do nosso património geológico e do nosso património natural, em que já inclusivamente há geossítios classificados, do exemplo do Pico da Na Ferreira, do exemplo dos Filões dos Morenos, entre outros, da Fonte da Areia, que iremos brevemente iniciar as obras de revitalização. Estou certo que este é um ponto para esbater a sazonalidade, ou seja, nós iremos apostar fortemente na atração de investimento privado, mas também iremos apostar fortemente na atração de investigadores do mundo científico. Mas este geoparque é um projeto que está parado, está em andamento? Não, está em andamento. Já pedimos cooperação técnica e financeira ao Governo da República, na pessoa do Sr. Secretário de Estado, Dr. Carlos Miguel, que já visitou inclusive o Porto Santo, assim como também ao Primeiro-Ministro, porque estamos cientes que isto é um pilar estruturante para o desenvolvimento sustentável do Porto Santo e, sobretudo, é um plano estratégico para o Porto Santo. Quais são as fontes de financiamento? A fonte de financiamento, estamos à espera do Instituto de Turismo de Portugal, em cooperação estreita com o Governo da República, bem como também com as candidaturas que já fizemos, inclusivamente no âmbito do atual quadro comunitário, mas que, por força deste sumo do orçamento e do plano plurianual de investimentos, coarta-nos a nossa liberdade de ação e a nossa liberdade de decisão, e isso tem claros prejuízos e consequências na esfera das pessoas e dos porto-santenses. De alguma maneira, os atrasos que estão a ser verificados nas transferências dos fundos da União Europeia podem condicionar a aplicação ou a criação do geoparque? Isso terá de colocar essa questão ao Governo Regional, na pessoa do Sr. Presidente, porque não é admissível. Quem jurou a pé juntos que o Porto Santo era prioridade. Quem eu disse de viva voz que o Porto Santo seria olhado de outra maneira. Hoje, envolvidos quase 2 anos de mandato, o Porto Santo seja olhado de costas voltadas ou se fique relegado para um segundo plano. E dou-lhe o exemplo dos transportes, das acessibilidades. Mais uma vez, em janeiro, temos o problema dos transportes, em que o navio Lobo Marinho está em doca seca e nós não temos um meio alternativo, apesar de não raras vezes nós termos chamado a atenção do Sr. Presidente do Governo, bem como também do órgão do Governo da República, que, na pessoa do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas e dos Transportes, também já foi prévia e oportunamente consultado por mim. Aliás, eu mantive reuniões lá em Lisboa, no Porto Santo, e, apesar disso, o Porto Santo
acaba por ficar sempre isolado, com todos os prejuízos do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista Já vamos falar do dos transportes. Eu volto novamente à questão do orçamento, porque há aqui vários assuntos e capítulos que temos que esmiuçar. O senhor diz que houve uma atitude má fé tanto de Luís Mendonça como do PSD. Isto quer dizer que, no fundo, esperava que o PSD pudesse votar ou abster-se neste orçamento? Sim, porque é assim, o programa que foi maioritariamente votado nas últimas eleições foi o programa do Partido Socialista, que eu encabecei, liderei e com muito orgulho continuo a lutar incessantemente todos os dias, juntamente com a minha equipa, para cumprir e honrar os compromissos. Daí que o slogan fosse "Comigo promessas são contratos". E já conseguimos cumprir e honrar os nossos compromissos, não só do ponto de vista da redução da carga fiscal, como principal exemplo a redução do IMI, assumimos a resolução dos transportes como uma prioridade, instituímos uma marca própria, Porto Santo, estamos a investir no ambiente, como lhe dei o exemplo há pouco, do Geoparque, que é um plano estratégico de desenvolvimento para o Porto Santo e que tem, aliás, muitos exemplos pelo país, começando nos Açores, acabando em Arouca, que nós, inclusivamente, já tivemos a oportunidade de visitar e que hoje em dia, além de gerar postos de trabalho, é sem dúvida uma mais-valia para as economias locais e para o desenvolvimento dos concelhos, mas estamos, sobretudo, também a investir no ordenamento do território. E dou-lhe um exemplo de uma área de reabilitação urbana, cujo ajuste direto foi feito no passado mês de novembro e que visa melhorar o rosto da nossa cidade de Vila Baleira. Ou seja, nós, além de estarmos preocupados em gerar postos de trabalho, além de estarmos preocupados em ajudar a economia e particularmente a construção civil, estamos preocupados em dar um novo rosto à nossa vila. E esse novo rosto vai surgir quando? Esse novo rosto... É um Aru Porto Santo. É um Aru Porto Santo, à semelhança, aliás, do que está acontecendo noutros concelhos, Porto de Moniz, Funchal. E visa delimitar uma área onde estão localizados os prédios devolutos, abandonados, inacabados, ilegais, como forma de incentivar, incrementar a construção dos prédios, que os respectivos proprietários terminem as obras, que legalizem esses prédios e, ao fim e ao cabo, que se gere aqui postos de trabalho, que ajudemos a economia local a dinamizar, mas sobretudo também que consigamos, que façamos com que os nossos turistas sejam bem recebidos no centro da vila. Portanto, isto é uma preocupação também do atual Executivo. Agora, perguntar-me-á, é para amanhã? Não, com certeza. Isto é uma perspectiva de médio a longo prazo. E por isso é que eu peço já aos portugueses... Já percebemos que queria que o PSD estivesse ao lado das promessas que já cumpriu, mas o PSD justifica o voto contra com uma dívida escondida de 1,4 milhões de euros, que são 800 mil euros da dissolução da Porto Santo Verde e 600 mil euros que são para o pagamento da dívida à Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo. Como é que olha para estes argumentos do PSD? Eu acho isso, no mínimo, ridículo. E vou-lhe explicar porquê. Porque quem esteve à frente dos destinos do Porto Santo durante 16 anos não fui eu, não foi o Partido Socialista, foi o Partido Social Democrata. E, na altura, eu até cheguei a fazer parte da Assembleia, e digo hoje aqui de viva voz, eu orgulho muito do meu passado PSD, mas isso são outros tempos, foi corrido pelo PSD, o Partido Socialista acolheu-me, todas as pessoas do Porto Santo acharam que eu merecia um voto de confiança e, mais do que tudo, sou um filho da terra, que luta incessantemente para conseguir um melhor futuro para os nossos filhos e para os nossos jovens em particular. Portanto, isto para lhe responder da seguinte forma, é que quem deixou uma herança pesada, e dou-lhe o exemplo da dívida só em processos judiciais, ascende neste momento a 5 milhões de euros. Ou seja, em moeda antiga, para quem nos ouve lá em casa, 1 milhão de contos. O edifício de serviços públicos... Isto quer dizer que a Câmara tem de garantir esse fundo de reserva para responder a processos Não há judiciais? dívidas escondidas hoje em dia com a sindicância, com o controle apertado que há por parte do Tribunal de Contas, por parte da Assembleia Municipal, por parte da DGAL, Direção-Geral das Autarquias Locais, por parte do Estado Português, por parte dos tribunais. Quer dizer, isso é ridículo e eu estou a explicar porquê. Deixaram-me 5 milhões só em processos judiciais. Mal amanhados, mal instruídos, e tanto assim é que nós muitos ganhámos, outros tivemos que chegar a acordos para evitar males maiores. Estancámos essa hemorragia, utilizando um exemplo para quem lá está em casa, é como ter um corpo que tem uma hemorragia, temos que estancar para garantir a saúde financeira do município e credibilizar esta instituição. Mas nós já pagámos 4 milhões, como eu disse há pouco. Processos judiciais, o PAEL, o Programa de Apoio ao Endividamento Local, que foi um empréstimo contraído por 20 anos pelo PSD, que nem de longe nem de perto respondia às necessidades coletivas, às necessidades da população e que nós em 2 anos liquidamos, ou seja, pagámos na íntegra como forma de aliviar a carga fiscal que já há muito tempo vinha estando no máximo. Ou seja, o IMI, o IRS, todas as taxas que nos criticam estiveram no máximo durante estes anos todos.
Mas, do ponto de vista dessa dívida alegadamente escondida, eu pergunto a alguém que tem uma sociedade comercial, que tem, por exemplo, vamos imaginar, há duas cotas, que é o normal acontecer, há muitas vezes até marido e mulher, cada um tem uma cota numa proporção. No caso concreto da sociedade de Porto Santo Verde, o município detinha 51% e a sociedade de desenvolvimento 49%. Acha admissível que o município tenha que pagar os 100%, quando na verdade a lei e o contrato da sociedade diz o contrário? Acha admissível que até hoje, e não obstante as nossas tentativas de solucionar amigavelmente e de forma extrajudicial este problema, que o Governo Regional, que é o principal acionista da sociedade de desenvolvimento, faça tábua rasa das nossas reivindicações e daquilo que nós exigimos em nome e por conta da população, que é assumir a sua cota-parte de responsabilidades de 49% e não amortiza a cota, que é o que está na página 6 do dito plano de internalização, que foi aprovado inclusivamente pelo PSD, pela minha tia, que, como sabem, me antecedeu. Portanto, acha que a Câmara deve pagar só a cota-parte não é que uma diz questão, respeito? meu caro amigo Virgílio, não é uma questão de achar ou deixar de coisas. Há muitas coisas que eu acho que deveriam ser de uma forma, mas infelizmente, fruto de estarem reduzidas a escrito e contratualizadas daquela maneira, temos que cumprir à risca aquilo que está nos contratos e na lei, a não ser que sejam ruinosos, como era o caso do contrato celebrado então. Mas reconhece estes 1,4 milhões de euros? Não, isso são calúnias graves que são lançadas muitas vezes nas redes sociais anónimas, outras vezes são levadas a cabo por pessoas que deviam ter juizinho, deviam ter a assumir os cargos com elevação e não andar aqui a tirar areia aos olhos da população. Toda a dívida está incluída no orçamento de 2017 ou naquele orçamento que foi chumbado? É assim, eu não podia incluir dívida. Vamos lá ver uma coisa. Se há um liquidatário nomeado para uma sociedade, se o abrigo da lei, neste caso a 50/2012, 31 de agosto, diz claramente quais são os elementos que temos a entregar e o tempo durante o qual devem-se entregues esses elementos. Se há um incumprimento reiterado de parte desse liquidatário, ao ponto do Presidente da Câmara, no atual mandato, ter-se de pedir ao Tribunal que administrativamente nomeie um liquidatário. E até o dia de hoje eu não sei realmente se a dívida que compete ao município pagar é de X ou Y, são 500, são 600. Eu sei que anda a ascender neste momento a mais de 800 mil euros. Mas não sei ao certo quanto é que corresponde a dívida atual na proporção da cota detida pelo município. Portanto, eu não vou pagar coisas que vão ser lesivas para as pessoas. Eu não vou continuar a pagar uma renda de 30 mil euros por mês, que foi o que estava a acontecer quando cheguei ao município, porque o ex-presidente da Câmara celebrou um contrato por 50 anos, que isto não cabe da cabeça de ninguém, em que o atual edifício onde nós temos os serviços camarários valeria, segundo ele e mais alguém, 11 mil euros, ou seja, 11 milhões de euros. Acha isto admissível? Eu não acho, e portanto nós pedimos logo ao senhor Presidente do Governo de então que revisse estas coisas, não conseguimos. Agora, com o atual Presidente do Governo, já fizemos uma avaliação e reduziu, por obra e graça, não do Espírito Santo, mas reduzi quase 7 milhões de euros. Ou seja, neste momento temos 3 milhões e tal mil euros para pagar. Pergunto eu, são birras do Presidente da Câmara atual em exercício ou da avaliação? Não são. Isto é que é um ato de boa gestão. Isto é que o que se pede e reclama de um Presidente da Câmara no exercício do poder. Por cada vez mais não tenhamos dúvidas. Não basta querer uma coisa. Nós temos que arranjar a forma de alcançar essas coisas, esses objetivos. Ou seja, nós, quando estamos no exercício de cargos públicos, cada vez mais temos que ser gestores equiparados aos gestores privados e não aproveitar ou utilizar, esbanjar os dinheiros públicos mal. Quem diz isso diz outras coisas e, portanto, nós, no atual estado em que nos encontramos, já resolvemos muitas coisas mal amanhadas e mal feitas. É verdade que recebeu em dezembro uma intimação do Tribunal de Contas a exigir explicações sobre o facto de ainda não ter apresentado as contas consolidadas da Câmara em 2014 e 2015? É verdade, não fui eu o único, os ex-autarcas, a minha tia, o Roberto Silva e outros receberam, até o ex-chefe de divisão. Agora, eu não tenho problemas nenhum, aliás, eu respeito muito o princípio da separação de poderes. E se há uma coisa que é verdade, que é o Poder Executivo não deve se imiscuir no Poder Judicial, também digo o mesmo. O Poder Judicial também não pode ir tão longe ao ponto de se imiscuir nas decisões de mérito, ou seja, nas decisões que competem aos titulares de órgãos legitimamente eleitos decidir o que é conveniente ou inconveniente, nomeadamente a favor de uma população. E eu respondi com muita calma e serenidade e tranquilidade, porque eu não fui eleito para ser liquidatário da empresa, nem tampouco o vereador Carlos Melim, nem o Emanuel. Fomos eleitos para servir a população durante um determinado período e, portanto, há que pedir satisfações a quem estava nomeado liquidatário. Por acaso, mais uma vez, foi nomeado pela gestão PSD e, portanto,
Eu acho, no mínimo, agora, ridículo. Parece que eu que estou aqui à frente há 16 anos do município e quem esteve outrora à frente dos destinos do município é que parece que está há pouco tempo nestas andanças. E, portanto, as pessoas lá em casa irão compreender claramente que não vão conseguir demover com estes atos de vandalismo, como lhe chamei, político. Não me irão conseguir demover com atos mentirosos, calúnias e outras situações, porque o meu norte é a melhoria das condições da população do Porto Santo, é melhorar o futuro das gerações vindouras, deixar o município de cara lavada, com um rosto credível e, sobretudo, com possibilidade de investir. Ou seja, nós estamos a trabalhar já um saneamento financeiro, que é para sanear as contas, pagar dívidas herdadas, consolidar, ou seja, juntar estas dívidas que ainda falta pagar, mas, sobretudo, olhando sempre para a população como principal fim último, para melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, construir um mercado de frescos. Onde é que está um mercado de frescos? Foi uma promessa sua? Foi uma promessa. Logo no início. E preciso mais 4 anos para levá-la a cabo. E não preciso tanto tempo para levá-la a cabo. Eu estou certo que vou merecer uma nova confiança, mas desta feita eu peço, ainda não estamos em campanha eleitoral, mas peço às pessoas que olhem para os exemplos concretos, para aquilo que se está a passar hoje em dia na vida autárquica Porto Santense e particularmente no órgão Assembleia, que é a verdade que tem como principal função fiscalizar o controle, a gestão do Executivo, mas não lhe compete entravar, encrencar e chumbar constantemente as propostas sem qualquer tipo. E por isso é que eu peço uma maioria absoluta. Vou pedir, porque não se pode governar os destinos do Porto Santo com maiorias relativas ou no atual estado em que uma pessoa que deveria estar do nosso lado, do lado do Porto Santo, está do lado de outros interesses que ainda não compreendemos quais são, ao ponto de chumbar por aí simplesmente sem justificar este tipo de atuação ou de conduta. É porque do PSD a gente já espera tudo. Assume que é candidato do PS às próximas eleições, então? Sim, eu sou candidato. Aliás, o próprio líder regional já o assumiu. O Primeiro-Ministro, através das suas pessoas, das pessoas que o representam no Partido Socialista Nacional, também já o assumiram. Portanto, acho que temos condições para continuar um excelente trabalho. Sr. Presidente, por que razão a empresa Porto Santo Verde ainda não foi extinta? Porque o liquidatário ainda não nos apresentou o verdadeiro, o real valor da dívida e na proporção das cotas detidas pelo município, de 51% e de 49%, respectivamente, pela Sociedade de Desenvolvimento de Porto Santo, onde é a principal acionista o Governo Regional. E assim que forem apresentadas essas contas, qual vai ser o procedimento? Vai ser assumir, como aliás sempre assumimos. Nós somos homenzinhos e mulheres crescidos, vacinados, como diz o povo, e com responsabilidades grandes nestas matérias. Não andamos aqui a brincar aos políticos, nem a andar, e desculpe-me de responder assim, porque isto é de facto caso para brincar, mas a falar a verdade. Ou seja, tudo o que nós fazemos tem implicações, consequências, não na minha esfera, não na esfera de quem me acompanha no Executivo, mas sim na esfera das pessoas, no dia-a-dia. E eu quero que as pessoas percebam que o que a Luísa Mendonça está a fazer, juntamente, em conjunto com o PSD e com o CDS e outras pessoas lá na Assembleia, não é digno de registro porque está a ter claros prejuízos no dia-a-dia das pessoas. E é a eles que lhes compete explicar por que razão é que estão a fazê-lo. Se há outros interesses aqui que os movem, com certeza eu desconheço, porque eu não sei, não foi para isso que eu fui eleito. Agora, aqui é importante deixar bem claro que nós estamos a trabalhar para melhorar o Porto Santo. Nós requalificámos fontanários, estamos a repavimentar estradas, que já estavam há mais de 20 ou 30 anos em estado calamitoso. Estamos a ajudar pessoas carenciadas a vários níveis, até nas suas habitações. Estamos a apoiar os idosos, como já lhe disse há pouco, e pretendemos levá-los numa viagem a Fátima, à semelhança também do que já aconteceu nas viagens que realizamos à Madeira. Estamos a ajudar os jovens universitários atribuindo bolsas. Estamos a ajudar no enquadramento que deve ser dado a jovens e menos jovens desempregados, através do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local. Temos candidaturas feitas no âmbito do quadro comunitário. Temos vários apoios a nível de agricultores e comerciantes. Queremos semear outras sementes a nível de projetos estruturantes, como é o Porto Santo 600 anos, que visa comemorar a epopeia da descoberta da primeira ilha portuguesa. Portanto, nós não andamos aqui a brincar.
Estamos aqui para servir a população, enquanto assim for, vamos estar aqui, corpo e alma, para servir a população. Neste orçamento, o PSD teve ainda dúvidas em relação ao IMI, fala no agravamento triplo do imposto sobre os imóveis para os prédios devolutos e diz que não faz sentido agravar este imposto sobre as pessoas mais fragilizadas. Como é que responde a estas críticas? Já reparou que isto faz lembrar aqueles trapezistas que dizem que, ao mesmo tempo que não querem fazer aqueles números, fazem-nos, mas de forma descarada e em desrespeito pela população que os elegeu para desempenharem cargos, neste caso a oposição. E no fundo, quem lá esteve e fez pior, ou fez isso que agora critica, agora vir aqui passar uma imagem de bonzinho, que afinal de contas nós é que somos os mauzinhos, é que não fazemos nada bem, isso não cola. E as pessoas já se aperceberam disso. E tanto assim é que nós agravaremos o imposto, o IMI, para quem não acatar as decisões no âmbito desta área, ou seja, desta área de reabilitação urbana, de reabilitação, à semelhança, aliás, do que acontece noutros municípios do país. Isto já está, como aquela velha história digamos que é uma forma de penalizar quem não participar ou não aderir a esta Ou seja, nós não podemos continuar a ter prédios devolutos inacabados e até alguns a serem frequentados por toxicodependentes ou para outros fins, que não beneficiam em nada o rosto da cidade, nem é bom para quem visita a Ilha do Porto Santo, que vê ali uma vila degradada e particularmente a principal rua emblemática da cidade, que é a Rua João Gonçalves Jarque. Sr. Presidente, esclareça-me só uma dúvida. Sem orçamento não é possível devolver o IRS aos munícipes? Não é assim. Nós temos como principais impostos diretos, temos o IMI, temos o IMT, que é o Imposto Municipal sobre as Transações, aquilo que se chamava vulgarmente antigamente de CISA. E temos o IRS, que é o imposto que incide sobre as pessoas singulares. Como tínhamos este PAEL, este programa de austeridade, vigente até 2015, porque só foi liquidado, pago na íntegra, em outubro, nós temos que olhar, não obstante isso, apesar dessa situação, para o início do ano, porque o imposto incide sobre os rendimentos oferidos pelas pessoas singulares ao longo do ano. Como liquidámos já quase no final do ano, e tínhamos que manter as taxas do imposto no máximo, à semelhança do IMI e de outros, nós decidimos, e eu aqui assumo expressamente a situação, depois de consultar as entidades competentes na matéria, nomeadamente também o Secretário dos Assuntos Fiscais, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que nós tínhamos que aplicar nesse último ano, não obstante já temos pago na íntegra o PAEL, teríamos de aplicar a lei especial, ou seja, a lei do PAEL. E há um princípio de direito que é, enquanto está em vigor uma lei especial, fica afastada da lei geral. Neste caso, qual é a lei geral? O Código IRS. E, portanto, nós tivemos que aplicar o IRS no máximo. Ao contrário do que disseram, não há aqui ilegalidades. Há aqui uma lei especial que vigora enquanto a lei geral... ao contrário, uma lei... Isso quer dizer que este ano não vai haver devolução? Haverá uma devolução na totalidade, porque entendeu-se, apesar de o atual Executivo nunca ter prometido baixar os impostos todos para o mínimo, aliás, isso põe em causa o equilíbrio das contas e a saúde financeira do município. Nós não podemos baixar o IMI para o mínimo, não podemos baixar o IRS para o mínimo ou devolver os 5% na totalidade, mas ainda assim foi decidido isso, é deliberada essa situação. Vamos devolver na íntegra os 5%, o que equivale a dizer 300 e tal mil euros no caso concreto do IRS. É uma deliberação que foi tomada em sede da Assembleia Municipal, apesar do atual Executivo ter uma proposta que visava devolver 2%, ou seja, nós iríamos retirar 3%, mas gradualmente, porque nós não podemos baixar tudo de uma vez e depois como é que teremos dinheiro para pagar a dívida que nos deixaram? É esta a questão que se impõe. Por que razão nunca adotou o IMI familiar? Lá está, precisamente, porque os pratos da balança ficariam desequilibrados. Nós não estamos a falar de um município cuja saúde financeira esteja boa, que tenha muitos rendimentos, outros rendimentos. O exemplo da taxa dormida, quando quis ser implementada, era para colmatar estas lacunas e aliviar ainda mais a carga fiscal. Mas como a Assembleia nunca o quis, andaram desde o início a colocar entraves por tudo e por nada, hoje em dia já vemos o caso do Porto, Lisboa, Faro e outros municípios irão implementar a taxa dormida, que aliás é uma prática mundial. Qualquer pessoa que viaje para fora do país, ou mesmo dentro, já paga essa taxa dormida, que é uma contrapartida dos serviços públicos prestados. No caso concreto do Porto Santo, temos a praia, que é mantida pelo município do Porto Santo, limpa, mantida. Qual é a contrapartida que temos desse serviço prestado pelo município? Pergunto eu, nenhum, praticamente. Qual é a contrapartida que temos dos turistas que visitam a ilha para fazer face a tudo aquilo que nós fazemos na limpeza urbana?
das nossas estradas e tudo. É isto que se impõe. A taxa tem sempre como subjacente, por trás, uma contrapartida prestada por uma entidade pública. E é isto que está aqui em causa. No fundo, é uma questão que não está posta de lado, que será pensada quando tivermos maioria na Assembleia e que visa essencialmente adequar e tornar as coisas mais proporcionais. Abandonou, digamos assim, a taxa para os hotéis com tudo incluído? Eu não abandonei. Eu não tenho, neste momento, há coisas que a gente, por muito que queira, não consegue. E temos uma Assembleia a votar a chumbar tudo e mais alguma coisa. Nós não vamos agora querer aqui correr o risco de querer levar uma coisa que sabemos de antemão que não vai ser aprovada. Agora, há aqui uma coisa que se impõe também dizer, e é em bono da verdade, o atual Presidente, apesar de ser advogado de profissão, apesar de ter algum conhecimento de leis, tem consultores técnicos para o aconselharem bem antes de tomar a decisão. Mas também houve a população. E esse é um dos principais eixos prioritários da nossa ação enquanto político, que é, antes de decidir, ouvir por onde é que está a pender os pratos da balança. E as pessoas sabem muito bem que o Filipe Emanuel Menezes de Oliveira, enquanto candidato, nunca prometeu reduzir o IRS ou a devolver os 5%. Aliás, o PSD, enquanto principal partido de poder, nunca o fez. Temos vários exemplos, não é preciso ficarmos só no Porto Santo. Saindo do Porto Santo, temos as câmaras, a gestão camarária do Funchal e outras, que era raro, para não dizer quase nunca, o fizeram. E agora vêm reclamar do roto. É o esfarrapado, ou o roto a reclamar do esfarrapado, como diz o velho das poupadas. Presidente, já falámos aqui da Câmara, da necessidade da Câmara ter 5 milhões de euros de aprovisionamento para responder a processos judiciais. Este é um caso que se arrasta há 7 anos, o caso da queda da palmeira do Porto Santo, provocou 2 mortes e um ferido grave. Quanto é que a Câmara vai pagar e quando é que espera pagar? Isso é outra situação que eu não me escondo atrás de ninguém para decidir uma coisa que vitimou pessoas. Teve como principal desfecho 2 mortes e deixou uma pessoa com danos irreversíveis para a vida toda. E, portanto, nós encetamos, eu dei ordens aos advogados que patrocinam a Câmara, o município, para encetar contactos junto dos mandatários judiciais, dos advogados das vítimas, das familiares das vítimas, no sentido de chegarmos aqui a um acordo. Porque nós não podemos fazer de conta que não existia esta tragédia. E, aliás, isso leva outra vez à mesma questão do início. Como é que é possível pessoas que estiveram à frente dos destinos do Porto Santo tanto tempo e hoje têm assento enquanto principais membros da oposição, estarem a nos dificultar tanto a vida, a nossa gestão autárquica, quando deveriam ser os primeiros, nem que fosse por descarga de consciência, ou por carga de consciência, melhor dizendo, serem os primeiros a nos dar as mãos para tentar resolver este problema. E, no fundo, eu não merecia isto, acho que ninguém merecia, nem os porto-santenses, das pessoas fazerem o que estão a fazerem, de votarem constantemente, chumbarem contra... É muito elevada esta indenização da palmeira? Estamos a falar de 1 milhão e tal mil euros. E, no fundo, mas isso são questões que têm que ver com o bem-vida. O bem-vida é o maior bem que podemos ter, à luz do Código Penal e da pirâmide hierárquica de valores. É o bem-vida que está aqui em causa. 2 vítimas mortais e uma com danos irreversíveis. E, portanto, não é por ser advogado só de profissão, não é por ser um homem educado numa base de valores estruturantes, de famílias humildes, mas, sobretudo, o que impera aqui é mais do que a lei ou o bom senso, e esta pirâmide de valores é pagar aquilo que é devido às pessoas antes e não deixar as coisas andarem ao sabor das marés, a marinar nos tribunais e depois quem vier que fecha a luz, como se diz na gíria. Portanto, isto para dizer, resumindo e concluindo, que nós pretendemos pagar, o município vai assumir num primeiro momento e depois vai em direito de regresso, ou seja, vai pedir responsabilidades aos autarcas que foram condenados. Aos ex-autarcas que foram condenados, ou autarcas, porque, como eu disse, alguns ainda exercem funções autárquicas. O mesmo aconteceu no caso concreto do apoio jurídico, que era devido, se eles não tivessem sido condenados, mas como foram condenados, foram adiantadas verbas a título de honorários e despesas no âmbito desses processos, e eu já intentei uma ação, só para verem que eu aqui não posso confundir, nem vou confundir nunca as coisas, já intentei uma ação antes do ano terminar, contra a Fátima Filipa Menezes, minha tia, contra o Roberto Paulo Cardoso da Silva, contra a Gina Brito e contra Jean António Vasconcelos, precisamente porque foram praticados atos lesivos do interesse público e que o Tribunal de Contas, aliás, já o veio dizer no tal relatório, o relato que referi há pouco. E, portanto, quem está à frente dos destinos de uma autarquia
também tem que estar preparado para estas situações. Agora, falava-se tanto nos seguros, que os seguros não tinham sido o procedimento não tinha sido bem feito. O que eu notei foi que nós não só poupámos, mas como abrangemos mais riscos, inclusive estes danos eventualmente que acontecessem por queda de árvores, que não aconteceu. Sr. Presidente, se tivéssemos esse seguro ativo, com certeza agora poderíamos acioná-lo para fazer face a este processo judicial. Estou aqui perante dois documentos, duas cartas dirigidas por si ao Presidente do Governo Regional da Madeira, uma sobre os transportes aéreos, outra sobre o transporte marítimo interilhas. Nesta última que foi enviada, o transporte marítimo, no dia 30 de dezembro, já tive resposta para estes dois documentos? Não, nem em relação a um, nem em relação ao outro. Aliás, há um agora recente, há um recente agora, vamos começar pelo fim, há um recente que foi remetido no âmbito da discussão pública da revisão do plano de ordenamento turístico, em que é ridículo, é de veras ridículo, o Governo fazer tábua rasa de um plano que é de relevante interesse não só municipal, mas regional e até nacional, como é o caso da comemoração do Porto Santo 600 anos. Ou seja, isto para dizer que nessa discussão, nesse plano, não é tido nem achado o Porto Santo enquanto principal ilha descoberta pelos portugueses e enquanto principal ilha que marcou a epopeia dos descobrimentos portugueses. Isto revela claramente que o Presidente do Governo e o Sr. Secretário do Turismo, infelizmente, não estão a honrar os compromissos de que o Porto Santo seria uma prioridade, porque se assim fosse não aconteceria isto. O mesmo também em relação ao Porto do Porto Santo, Porto de Abrigo. Precisa urgentemente ser desassoreado, de forma a evitar males maiores. Qualquer dia um navio lobo marinho ou outro navio de grandes dimensões vai ficar lá enterrado na areia, com tudo o que isso implicará de negativo, do ponto de vista de combustíveis e do ponto de vista até das cargas e isso tudo. Tem de ser desassoreado e, por que não, já iniciar neste período em que o navio vai para Doca Seca? Por que não ter o cuidado de diligenciar no sentido do Porto ter outra requalificação? Acha fundamental mais um navio neste período de paragem do Lobo Marinho? É um navio de pequenas dimensões, aliás, isso não é uma invenção minha, nem dos porto-santenses, nem dos madeirenses que têm lá casa, segunda habitação. É algo que era praticado há muito tempo atrás e que deixou de ser, apesar de constar do quadrante de encargos, o governo concedente, o governo regional, não tem exigido ao concessionário que zele pela continuidade da ligação interilhas, nomeadamente a ligação marítima. Acha normal um avião de pequenas dimensões como nós temos agora, que tem 19 lugares, para fazer a ligação interilhas neste período complicado em que nós sobrevivemos do ano, que é o início do ano de janeiro, deixa o Porto Santo abandonado, com turistas que poderiam visitar a ilha, que querem jogar golfe, que querem a capacidade ideal de uma aeronave para fazer 30 lugares, como aliás constei de um ofício e agora respondendo às suas questões diretamente, que foi remetido não só ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas e Transportes, o ano passado, como também ao Sr. Secretário da Economia, Turismo e Cultura, Dr. Eduardo Jus, sabe muito bem que não é adequado, não é proporcional às exigências dos interesses públicos aqui subjacentes, nem tão pouco dos privados, que querem viajar nesta altura do ano e noutras alturas o avião fazia só 4 ligações diárias no verão e 2 no inverno. Não é adequado nem de longe nem de perto, nem proporcional às exigências de uma ilha que se quer afirmar no plano mundial como uma ilha, um destino turístico de qualidade, que o avião não tenha condições mínimas de transportar cargas ou mesmo de transportar pessoas com dificuldades de mobilidade. Prometeu transportes low cost, o que é que já concretizou ou o que é que falta concretizar? Eu prometi reivindicar, aliás, o programa é claro, assumi a resolução dos transportes aéreos como uma prioridade. Essa competência não é do município, nem tampouco do atual executivo. Mas tem falado com companhias aéreas, com ainda bem que me fala que nós já remetemos ofícios, já estamos a tentar reunir com essas companhias e pasme-se, olho para essa discussão pública do plano de ordenamento turístico do Governo, não se fala em momento algum que no incremento que é feito do ponto de vista das acessibilidades e transportes às low cost, não se fala em momento algum da atratividade, da prioridade do Governo Regional querer atrair companhias low cost ao Porto Santo. Isto é inadmissível e, aliás, ainda ontem, no âmbito dessa discussão, saiu um documento nosso lá da Câmara a fazer jus a essa necessidade, que não é só a do Executivo, mas é uma necessidade de todos, ou seja, não só atrair companhias low cost, mas também diminuir o preço das tarifas, que é excessivo. É uma coisa que não lembra a ninguém, o preço dos bilhetes
seja para residentes ou seja mesmo para quem visita a ilha. Sem bons transportes não há turistas, não há turismo, não há economia, portanto, a questão que eu coloco aqui... E é ridículo, o Porto Santo já foi... Em termos de investidores, há esse interesse no Porto Santo para investir a curto prazo? Nós temos que ser, eu enquanto porto-santense de gema, eu nunca me esqueço, os meus avós, os meus pais e os mais velhos, os mais novos, dizer que o Porto Santo, e não entenda mal o que eu vou dizer, a maior parte dos madeirenses que têm lá a casa tem amor ao Porto Santo, mas o Porto Santo sempre foi olhado por uma classe aqui da Madeira como sendo uma ilha de jardim para alguém que só ia lá passar umas férias, fazia ali uns pruridos e mandava uns foguetes no verão e fazia umas festas e depois o resto do ano era paisagem. Mas isso mudou, pelo menos da nossa ótica, da nossa maneira de ver e de reivindicar por melhores condições. E já há projetos para novos hotéis, por exemplo? Há um projeto do Grupo Estana, por exemplo, em que iremos agora celebrar esta semana o contrato de urbanização, mas com exigências de interesse público, por exemplo, o acesso pedonal à praia público e outras situações que ficaram mal instruídas no âmbito dos processos, que sabe com certeza a que é que me refiro, aos outros hotéis que estão ali construídos junto ao cordão do Nar. Mas sem querer fugir à questão, onde é que está expressamente previsto no plano de ordenamento turístico que está a ser revisto agora pelo atual Governo Regional, pelo atual Executivo, onde é que está previsto o número de camas para o Porto Santo? Eu, se quiser investir neste momento no alojamento local, ou mesmo no turismo rural, cada vez mais há apoios para o turismo rural e o Porto Santo tem qualidades ímpares nessa matéria. Quantas camas é que estão abertas para o Porto Santo? Pergunto eu, qualquer pessoa, investidor que quer investir no Porto Santo, não sabe. Porque o Governo tem uma visão obtusa, parece uma mosca pousada no teto, a olhar para a realidade de forma distorcida. E não é assim, não é isso que os portugueses esperam do Governo, não é isso que eu espero do Governo. Bem pelo contrário, o Porto Santo não pode continuar a ser uma colónia só de alguns, um jardim de alguns, desculpem, mas esta é a verdade que se nota, só para festas e para meia dúzia de festivais. Tem que ser olhado como um todo, como parte integrante do território nacional e regional. Muito rapidamente, porque já esgotamos o nosso tempo, se tivesse que fazer um balanço destes 3 anos de governação da autarquia do Porto Santo, que balanço é que faria? É um balanço, como eu disse, é um balanço muito positivo, apesar dos entraves constantes, das encrencas causadas pelos membros da oposição, onde se aliou a Presidente da Assembleia, infelizmente, não merecíamos isso. E, sobretudo, mas é um balanço muito positivo porque nós não só acudimos às pessoas mais carenciadas, pagámos dívidas herdadas do passado, mas, sobretudo, credibilizámos o rosto da instituição. E isto permitirá encarar o futuro de outra maneira. Ou seja, ninguém que não tenha credibilidade vai ser olhado com bons olhos por outras entidades. E nós, bem pelo contrário, nós estamos no ranking da transparência e aquisição de bens e serviços, nós estamos bem vistos pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro e por as demais entidades que têm visitado a ilha, porque nós não só honramos os nossos compromissos, mas também temos investimento planeado. E temos, sobretudo, 2 pilares fundamentais: o Geoparque do Porto Santo, onde se apostará fortemente na geodiversidade, na geoconservação, na atratividade que este potencial tem, que o Porto Santo tem enquanto potencial gerador de riqueza e, sobretudo, de atrair investidores e investigadores a nível nacional. Porque isto implica que o Geoparque, à semelhança de outros municípios do país, como é o caso da Aroca, de Ilhas dos Açores, tenha um plano estratégico do ponto de vista ambiental, do ponto de vista turístico e, sobretudo, do ponto de vista da atração de novos investidores. Bem, e, por outro lado, temos este plano que vai ultrapassar o atual mandato, vai mais além, que visa iniciar as comemorações do Porto Santo 600 anos. São 2 pilares fundamentais que eu estou convicto que vão contribuir não só para o esbatimento da sazonalidade, mas também, sobretudo, para o desenvolvimento sustentável da nossa ilha. Filipe Menezes, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.